Se você chegou naquele momento da vida em que você não aguenta mais agir por impulso, sofrer pelas mesmas coisas, viver arrependido das coisas que falou e entender por que você age como age, parabéns! Você está prontinho para o seu processo de autoconhecimento. E todo mundo fala que a gente precisa se conhecer, que autoconhecimento é tudo, que inclusive vai mudar a sua vida. Mas o que talvez ninguém te lembre é que é desconfortável, solitário e às vezes um inferno emocional. Ninguém avisa que você vai perder pessoas, que vai se olhar no espelho várias vezes e não vai se reconhecer, e que vai tomar decisões difíceis que provavelmente vão te tirar o sono. E esse episódio é para te preparar, porque se conhecer vale a pena, mas ele custa caro. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas de uma forma realista. O meu nome é Andréa Chociai, no meu Instagram e TikTok, @AndreaChociai. Você também vai ver muito conteúdo por lá sobre autoconhecimento, então sugiro que vocês já me sigam e se estiver me assistindo pelo YouTube, se inscreva neste canal. Eu acho que muito se fala sobre o autoconhecimento em si e pouco sobre o processo. Muita gente fala que, nossa, que você amadurece, que vale a pena, que é muito bom. Mas eu acho que a gente nunca está preparado para o quanto as coisas vão mudar quando você simplesmente começar no teu processo de autoconhecimento. Eu acho que o que mais dói é que chega no momento em que você começa... Eu acho que a primeira parte que mais dói é quando você começa a perceber como você está mais sozinha, como você não se identifica mais com coisas que você fazia, com atitudes que você tinha, com lugares que você frequentava, com pessoas que você convivia, a forma como você trabalhava, como você cuida de você e assim, da sua mente e do seu corpo. E falando em se cuidar, eu vi uma notícia que saiu por aí há poucos dias, que me deixou assim um tanto quanto aliviada com tudo que eu andava vendo por aí. A Anvisa mudou as regras sobre as tais canetas emagrecedoras. Agora, para comprar esses medicamentos tipo Ozempic, Mounjaro, Wegovy, a receita ela precisa ser no formato oficial e agora ela fica retida na farmácia, igual antibiótico, igual remédio controlado. E sinceramente, eu acho ótimo porque o que mais a gente vê por aí são pessoas se automedicando sem entender os riscos envolvidos. E se você é uma pessoa hoje que tá querendo emagrecer, que deseja emagrecer, mas sente que tá difícil começar com segurança, até já pensou na tal das canetas emagrecedoras, mas nem sabe o médico que você deve procurar, a Voi pode te ajudar. Ela é uma plataforma de saúde que revela o caminho para uma perda de peso sustentável, levando em consideração o seu físico, o seu emocional, tudo online. Avaliação com endocrinologista, prescrição segura, envio dos medicamentos para sua casa, caso ele seja indicado. E além disso, você conta com consultas com nutricionistas e suporte clínico, tudo por WhatsApp sempre que você precisar. São os profissionais das mais diversas áreas, mas principalmente que tem um olhar humano para você, que entende que comer tem um lado afetivo, tem um lado emocional e que vai levar em consideração as tuas rotinas e a tua necessidade. Então transforme a sua relação com a saúde ainda hoje. Use o cupom DESCOBRIAVOI para ter até R$150 de desconto no seu primeiro pedido. A Voi não é somente sobre emagrecer, é sobre você se sentir bem no corpo que você tem sem abrir mão do que realmente importa. E bom, o fato é que para falar de autoconhecimento, a gente precisa saber que nós nascemos sem identidade. A gente nasce ali um bebezinho bonitinho, ali fofinho, sem identidade nenhuma. Eu costumo dizer que a gente é uma folha em branco. Com licença, meu cafezinho aqui que eu estou gravando logo pela manhã, tá, queridos? E a gente nasce sem identidade, passa uma infância toda sem identidade, meio que com as anteninhas ligadas, captando muito o nosso entorno. Então a gente fica, durante, por exemplo, a nossa infância, com quem que a gente vai passar mais tempo? Em tese, a gente vai passar mais tempo ali com a nossa família ali dentro do lar. Os teus pais, se você tiver irmãos. Então, pensa lá na tua infância, quando você nasceu, você vivia com essas pessoas por perto. Então, você começa, você que é uma folhinha em branco, que você tem já algumas características e tudo mais, mas você começa, lembrando que a gente também é muito fruto do ambiente onde a gente vive, você começa a
olha, minha mãe age assim quando acontece isso, meu pai age assim quando acontece aquilo, meu irmão reage assim quando acontece tal coisa. Então você começa a meio que criar essa identidade das pessoas que convivem dentro da tua casa. Porque ali na tua infância, elas acabam sendo mais a tua referência. Por mais que você vá para uma pré-escola, você convive mais com as pessoas dentro da sua casa. Então você começa a pegar costumes e jeitos, enfim. Quando você começa a entrar na adolescência e viver a tua adolescência, é muito comum que a gente comece a pegar a identidade dos nossos amigos. E aí começa aquela crise. Porque as brigas dentro de casa, dos pais dizendo, mas você nunca agiu assim, você nunca falou assim. Porque, na verdade, você tinha eles como parâmetro, mas agora você convive muito com os teus amigos, você tem os seus grupinhos, enfim. E aí você começa a ver que, olha, aquele cara, ele age de uma maneira e ele é legal, as pessoas gostam dele, então eu tenho que agir como ele. E aí a gente começa a achar os nossos pais caretas, e aí a gente começa a achar eles antiquados, porque eu quero agir ali como a garotada está agindo. Quando eu saio da adolescência e começo a entrar ali na minha fase de juventude, eu dou de cara com o mundo. Então, eu já não sou mais uma folha em branco. Eu tenho alguns costumes e algumas identidades que eu puxo da minha família, algumas coisas que eu aprendi na prática ali nas minhas amizades da adolescência e percepções que eu vou criando ao longo do tempo. E aí, quando eu chego pro mundo, de fato, o mundo já, eu falo que ele se escancara pra gente, ele já chega mostrando a bunda, mostrando que não é fácil, que a gente tem um monte de responsabilidades e o seu mundo ele começa meio que a colapsar. Então, até a juventude você vem tomando algumas atitudes, porque talvez o seu pai ou sua mãe queria, ou porque você queria agradar ali os seus amigos e tudo mais. E aí vem o mundo, mostra todas as responsabilidades e tudo mais, e cobrando de você uma posição, uma identidade forte, a crise se instala. E aí eu digo que essa crise ela vai chegar ali mais perto dos 30, que é quando você já se afastou um pouco do convívio com os pais, você já mudou os seus amigos, já não são aqueles amigos adolescentes, são outros amigos com outras responsabilidades. E aí você chega ali perto dos 30 se dando conta que, sei lá, tu tá mais perdido do que aquela azeitona única dentro de uma empada. Você tá perdido. Porque entendo os meus pais, mas certas coisas eu não quero, daqui meus amigos também não, aí as decisões que eu tomei lá atrás, que eu era muito novo, levando em consideração meu pai e meus amigos, já não faz mais sentido agora, e aí a crise se instala. E se instala, em maior, menor grau, 3 anos antes, 3 anos depois, mas ela começa a se instalar, porque vai começar a rolar uma crise de identidade. Quem que eu sou, do que eu gosto. Começa assim umas paranoias na tua cabeça. E essa crise surge porque, primeiro, você provavelmente não sabe o que você quer. Porque até então, você pode ter tomado decisões que foram orientadas, que foram sugeridas pelos seus pais, pela tua realidade, por exemplo. Foi fundo, sabe aquela coisa que foi indo? E aí você começa a olhar para trás e ver que talvez o que você acha que queria era o que as pessoas queriam. Por exemplo, o que os seus pais queriam. O que você achava que queria. O que deu pra ser com base na sua realidade. E essa foi das minhas crises ali na parte profissional. Eu não queria, mas o meu pai queria muito. E aí eu, naquela ânsia ali do agradado, acho que essa é a melhor decisão, tomei. Perto dos 30, essa decisão já não estava mais cabendo com aquilo que eu era e com aquilo que eu queria ser. A crise também se instala porque você não tem muita ideia do que você não gosta. E isso vai fazendo você aceitar o que vem. Então você aceita pessoas, você aceita empregos, você aceita amigos que não tem nada a ver com você e que vão roubando um pouco mais a cada dia da tua identidade, que já não é aquela coisa muito firme, tá? Porque vamos pensar em autoconhecimento, o momento que a gente constrói a nossa identidade. Quem eu realmente sou, quem eu gosto, por que eu ajo como eu ajo, para onde eu quero ir.
Então essa crise se instala justamente por isso, assim, eu tomei decisões até agora que não sei se era o que eu queria, não me identifico talvez com os lugares das pessoas que eu tenha ao lado, eu tô incômoda, eu tô sentindo uma sensação de incômodo. E aí uma hora isso vai encher tuas paciências, você vai falando, cara, eu não aguento mais ficar nesse incômodo, nesse sentimento e tal. E você começa a se sentir um estranho, começa a achar que a tua vida tá colapsando, indo para uma zona de fracasso. E aí se torna essencial. É tipo assim, igual no último episódio falou, que fica assim insustentável que você não tem outra opção a não ser mudar. Pois é, chega esse momento que você precisa definitivamente responder algumas perguntas como: quem você é? Não quem estão te dizendo que você é. Quem você é? Do que você gosta? Não do que os outros gostam, não do que você acha que gosta. Parar. Do que você gosta? Tua vida tá indo, tomando rumo. Do que você gosta? Do que você não gosta? E que você talvez tolera pra pertencer? Como que você reage às situações? É uma pessoa super reativa, reage pouco, reage mal, reage bem? Por que você reage assim? Por que você sempre reage dessa forma quando alguém fala assim com você? O que dá pra mudar nessa altura do campeonato? Não dá pra voltar lá pra trás, voltar a ser uma página em branco, reescrever tudo, tá? Mas o que dá pra mudar daqui pra frente? O que precisa mudar? O que você não quer mudar? Que você gosta muito de você, independente dos trancos e barrancos que você veio até aqui. O que você não aceita de jeito nenhum? O que você ainda tem dúvida? O que ainda não tá muito claro na tua cabeça? Você tem todas essas respostas? Provavelmente não. Eu não tenho. Mas eu já tenho grande parte resolvida. Eu posso dizer pra vocês que eu não tô perto, assim, de concluir todas elas. E nunca vou, porque nós estamos em sempre constante evolução e mudança. Então, coisas que eu tinha certeza que eu não mudaria, eu mudei. E não tenho nenhum problema com isso. Ah, mas é inconstante aqui, não sei o quê. Não sou não. Eu sou uma pessoa. Eu tô sempre evoluindo. As minhas ideias, os meus pensamentos, eles vão ficando mais sólidos e eles podem sim mudar. Mas a grande parte delas eu tenho muito bem resolvida. Muito bem respondida. E essa é a bênção da maturidade. É quando você foca em responder perguntas como essa sobre você. É igual aquela fala da Luana Piovani no podcast, que ela fala: chega um momento que você para de fazer terapia para entender teu namorado e passa a fazer terapia para se entender. A bênção da maturidade. Então, quando eu te falo isso, você fala: poxa, que legal, né? Nossa, muito massa. Eu preciso me conhecer, eu preciso começar a responder. E não que a vida fique maravilhosa depois de madura, mas eu acho que ela fica mais leve. Muito mais leve. O preço que o autoconhecimento te cobra é alto, mas a oportunidade, o benefício depois, assim, ser uma pessoa mais madura e que sabe mais sobre você do que qualquer outra pessoa, vai te fazer não deixar o mundo gritar quem você é. Porque quando você sabe quem você é, o mundo não fala mais quem você é. Você fala quem você é. Mas aí aqui não é um episódio que eu quero falar pra vocês sobre como fazer esse processo de autoconhecimento, porque eu realmente acho que é um caminho único. Repito, como em vários episódios aqui, o meu processo de autoconhecimento começou com o corpo. Começou com o processo de emagrecimento. Começou quando eu vi uma foto, eu não gostei da foto, e eu comecei a fazer algo a respeito. Comecei com corrida, fui para nutricionista, fui para o CrossFit, e dali pra frente minha vida desembestou. Porque eu comecei a responder algumas perguntas, comecei a me encontrar em algumas decisões que eu tomei e consegui transformar minha vida. É transformar. E eu não tô falando que é uma transformação, nossa, muito melhor. Não, eu transformei. Eu só não sou mais a Andrea antes dos 30. Eu gosto mais dessa versão. Mas o meu papel aqui não é falar como vai ser o seu autoconhecimento. Porque existem várias maneiras das pessoas se conhecerem. Tem gente que começa o seu processo de autoconhecimento com o pé na bunda. Tem gente que começa o seu processo de autoconhecimento com a troca do emprego, tá? Mas o processo em si vai ser você começar a ir em busca, tá? Dessas respostas. Terapia ajuda muito. Muito.
Muito mesmo. Mas o que eu quero trazer aqui para você são verdades sobre o processo do autoconhecimento para você não se assustar, tá? E aí vai fazer sentido, se você é uma pessoa que está buscando seu autodesenvolvimento, seu autoconhecimento, falar, isso está acontecendo comigo, nossa, agora faz sentido, não é que eu sou uma pessoa filha da mãe, ou não é porque minha vida esteja tudo desgranhado, é porque eu estou passando por esse processo. Então eu quero te contar, eu elenquei aqui, eu fiz até uma listinha de 7 coisas que eu me dei conta que aconteceram comigo durante meu processo de autoconhecimento que eu posso, assim, não vou dizer certeza, mas muito certa de que pode acontecer com você. Eu acho que o primeiro ponto é você entender que Nossa, começou a chover no meu país, Maringá. O céu está azul, inclusive. Primeiro ponto é que é um saco. O processo de autoconhecimento é um saco, com perdão da palavra, tá? Porque você pensa, às vezes, no processo de autoconhecimento, se você é uma millennial como eu, ou leu ou assistiu Comer, Rezar e Amar, né? A pessoa tem lá um momento que ela vai viajar, e aí ela tem uma iluminação, e aí ela, ai meu Deus, eu passo por momentos de meditação, faço uma viagem para não sei aonde e tal, e volto e tcharam, me autoconheço. Não. Não é rápido e não é assim. Não é, ai meu Deus, fiz uma viagem assim que mudou minha vida. Pode ser que essa viagem tenha iniciado o processo de autoconhecimento, tá? Mas ele é um saco, é pedreira. Porque você vai ter que revirar o seu baú de ossos. Porque você vai ter que mexer na gaveta mais funda da sua vida. Você vai ter que relembrar de coisas que aconteceram com você que fazem você falar, rapaz, é por isso que eu ajo assim. Tanto é que esse podcast existe muito fruto do meu processo de autoconhecimento, porque eu consigo trazer coisas que eu passei lá atrás e falar pra você, gente, porque eu passei isso aqui na minha vida assim, eu reajo assim, eu ajo dessa maneira. E aí vocês entendem, porque vocês falam assim, putz, faz sentido. Só que quando a gente não se conhece, a gente não liga uma coisa com a outra. Então, tenha em mente, tá? Não é fácil. E eu não tô te desanimando, mas eu estou te trazendo a realidade pra você não pensar que, meu processo de autoconhecimento não tá dando certo porque ele não tá sendo fácil. Não é fácil pra ninguém. O segundo ponto crucial, e entenda aqui, tá? Você vai perder pessoas. Vai perder pessoas. Mas assim, olha, vai perder gente. E gente que você jurava que estaria na sua vida pelo resto da sua vida. Gente que inclusive divide sangue com você. Porque você começa a se dar conta que tem pessoas que ainda estão na sua vida, mesmo fazendo mal, mesmo te machucando, sabe, mesmo te prejudicando, porque lá atrás, talvez na sua adolescência, você tenha acreditado em alguma fala dessa pessoa sobre você, achando que era a melhor pessoa do mundo para estar na sua vida, mesmo não sendo. E aí que a bênção do processo de autoconhecimento, que aí não você começa a ter uma noção que não é mais sobre o que as pessoas falam, mas como você se sente a respeito. Como analisando toda a relação de vocês, faz sentido essa pessoa estar ou não na sua vida. E você perde pessoas também, não só por isso, não só por entender que tem pessoas que são umas arrombadas com vocês, mas também porque tem gente que não vai suportar o teu processo de autoconhecimento. Porque o processo de autoconhecimento, depois vocês vão ver aqui que eu vou colocar outros pontos, inclusive o terceiro ponto é sobre isso, é que você vai começar a se sentir muito sozinho. E o 2 e o 3, eles estão muito juntos. Então você vai perder pessoas e o ponto 3 é que você vai se sentir sozinho. Mas você não vai sentir mal com isso. Porque não vai ser um sozinho de solidão, mas um sozinho de solitude. Porque você vai olhar tanto para dentro, você vai começar a investigar tanto alguns comportamentos, algumas situações que aconteceram com você, que você não tem tempo. Então você vai começar a optar por ficar mais na tua casa, você vai optar às vezes por ir correr do que ir para uma festa, você vai optar em ficar lendo um livro do que sentar num barzinho.
Porque você tá naquele momento de remoer e de pensar algumas coisas que o barulho de fora já não... começa a ficar irritante. E algumas pessoas não vão saber lidar com isso. E aí elas vão falar, a Andréia se afastou, mas a Andréia ficou muito chata, que foi quando eu comecei a cuidar do meu corpo. Eu perdi muita gente. Porque eu era bêbada, palhacinha, engraçadinha, que divertia todo mundo, tá? Que gastava um dinheiro absurdo em bebida. Ninguém me ajudava com dinheiro e bebida, mas adorava ver a palhacinha, engraçadinha, bêbada. E que, obviamente, começaram. A Andréia tá muito chata, a Andréia não bebe mais, a Andréia não sai mais. Porque a Andréia só treina, porque a Andréia só dieta, enfim. Então tem pessoas que não vão suportar. E no fundo esconde-se muito também pessoas que não suportam, porque elas poderiam estar fazendo isso e ainda não conseguem. E não porque elas são melhores ou piores, mas porque cada um tem o seu tempo. Então tenha em mente, você vai perder pessoas. Só que eu digo que não é uma perda, eu gosto de chamar de limpa. Gosto muito, porque a gente não perde. Quando é bom, vocês vão ver que vai se solidificar. Que vão ficar amizades mais sólidas, que o seu casamento fica mais sólido. Mas quem é pra ir é limpa. E eu não gosto, assim, de pensar que toda amizade é pra sempre. Eu sempre falo que eu tenho amizades por períodos na minha vida. Eu tenho as amizades que são de Mandaguari e que faziam sentido quando eu morava em Mandaguari, quando eu tava na escola e tal. Eu tenho as minhas amizades que foram da faculdade, ali da engenharia, que faziam sentido quando eu tava naquele momento, que hoje não cabem mais. Algumas se perpetuam, algumas vêm há muitos anos de amizade, mas não são todas. Então o processo de autoconhecimento ele vai fazer essa varredura. Você vai sentir que estar ao lado de algumas pessoas não é mais tão gostoso quanto era, que as conversas não encaixam, que quando a pessoa fala você fica assim, nossa, mas esse é o pensamento da pessoa e eu nunca percebi, né? E aí, em consequência, você vai ficar mais sozinha. E não vai ser mais um ficar sozinha porque te deixaram sozinha, mas porque você quer estar sozinha. E essa é a diferença. E por isso é tão gostoso. Outro ponto, outra verdade dificílima de engolir é que suas prioridades vão mudar. Aí entra também a parte do ficar sozinho. Você vai começar a pensar assim, eu não quero ir nesse rolê, eu não quero sair porque amanhã eu quero acordar cedo para trabalhar, ou amanhã eu quero acordar cedo para não fazer nada, ou amanhã eu quero acordar para limpar minha casa. Porque quando a gente não se conhece e quer agradar todo mundo, a gente deixa as coisas que são importantes pra gente pra fazer pelos outros, pra continuar sendo considerada, pra continuar sendo chamada, pra continuar sendo gostada. E as suas prioridades vão mudar muito. Porque você vai estar tão focado em você, em se ouvir, em se conhecer, em se entender, que tem muita coisa que vai ficar secundária. Porque tem gente que, por exemplo, nesse processo de autoconhecimento, se dá conta que o que tá fazendo não gosta mais. Então ela vai começar a estudar, ela vai começar a procurar um outro emprego, ou ela vai começar a trocar de profissão, ou esse relacionamento, e eu vou ter que trocar, então eu vou para uma terapia para tentar passar por esse término, enfim. Vai mudar. Coisas que você achava antes, assim, que eram seu top na lista, eles vão cair por último. Outro ponto. Eu tô olhando aqui, eu tô colando na minha lista porque eu não posso esquecer nenhum. Vai se assustar ao ver que tem coisas que você ama fazer e nem sabia disso. Andréia nos esportes. Eu sempre fui a sedentária. Nunca pratiquei esporte, a não ser educação física no colégio. E olha pra mim hoje. Eu nem imagino uma vida minha sem esporte. Não imagino. Desde os meus 30, fazem 10 anos que eu estou dentro do esporte. E eu não imagino uma vida lá pra frente sem. De coisas que eu nem sabia que eu gostava. E o processo de autoconhecimento é isso. É um período de muito teste. Você vai testar muita coisa. Você vai fazer muita coisa. E aí você vai responder muitas perguntas de tipo, eu odeio isso. Eu não quero fazer isso, eu não quero mais na minha vida. Por exemplo, eu não quero mais bebedeira. Eu não quero. E é uma coisa que eu não imaginava sempre, porque eu sempre gostei muito de beber, eu sempre gostei muito de estar altinha. E eu não me vejo mais. Não quero. Entende? A prioridade muda. E você vai se assustar com coisas que você amava fazer e você vai começar a detestar, e coisa que você talvez não gostava e agora você vai amar. Sexto, vai exigir tomar decisões dificílimas. Meu Deus. Eu nem consigo resumir para vocês
quantas decisões difíceis eu tomei nos últimos 10 anos. De trabalho a relacionamento, a comportamentos meus, pedidos de desculpas que eu tive que fazer, afastamentos, términos, parar de falar com certas pessoas, tirar pessoas da minha vida, colocar pessoas na minha vida e fazer coisas que eu não queria e sentar e resolver. Eu nem consigo mensurar a quantidade de decisões difíceis que eu tomei nos últimos anos, que me deixam muito feliz com quem eu estou me tornando e o caminho que eu estou seguindo. Mas é uma sequência de decisões difíceis e que ninguém toma por você. Bem no início, assim, eu morava com uma pessoa e terminamos esse relacionamento. Já de cara foi uma decisão muito difícil. Muito difícil. Trocar de emprego, uma decisão muito difícil. Dificílima. Mas que hoje, meu único arrependimento é tipo, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tomei essa decisão antes? E por último, é intransferível. Processo de autoconhecimento, assim, é ligado ao 6, né? Que você vai tomar muitas decisões difíceis, e 7 é intransferível, é você que tem que tomar. É o que a gente falou no nosso último episódio sobre se o sapato tá apertando, não é ninguém que tira, é você que tira. E processo de autoconhecimento é as decisões que você vai tomar, o caminho que você vai seguir, as pessoas que você vai se juntar, se afastar, o terapeuta que você vai, a nutricionista que você vai, o exercício que você vai fazer, enfim, é você. Aqui não tem como responsabilizar o meu pai, a minha mãe. O processo de autoconhecimento ele é muito isso. É justamente também a gente tirar muito a carga. Porque eu vejo que muitas pessoas assim, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa da minha criação, eu sou assim por causa dos meus pais. Tá, e o que tu faz com isso? Vai morrer terceirizando os seus problemas atuais? O problema tá instalado, ele tá feito. O que eu faço a partir de agora? Quem eu me torno a partir de agora? Essas são as perguntas e respostas mais importantes. Mas eu não tô falando isso, né? Até parece que eu tô desanimando vocês do processo de autoconhecimento, mas não, é para vocês entenderem que às vezes se você tá se sentindo mais sozinho, se as suas prioridades estão mudando, se os seus amigos estão mudando, se as decisões estão ficando cada vez mais difíceis de tomar, parabéns! Você tá no caminho. Você tá no caminho de se olhar mais no espelho e se reconhecer, de olhar pra você e se sentir mais orgulhoso, de deitar a cabeça no seu travesseiro e ficar cada dia mais em paz com a pessoa que você é e está se tornando. Eu desejo do fundo do meu coração que todos vocês que estão me escutando entrem num processo de autoconhecimento. Vai ser a melhor decisão que vocês poderiam tomar para a vida de vocês. Um beijo e até a próxima.